Stella, você é uma estudiosa de perdas e lutos, né? Será que você falasse um pouco a respeito da morte, do enterro de pessoas vivas, pessoas que deixam de existir numa modalidade de relação? Por exemplo, pessoas que têm que elaborar o luto de um término de relacionamento de 20, 30 anos, né? O luto de passagens da vida que terminam sem possibilidades de retomada. Perfeito, perfeito. Esse é um tema também muito relevante, porém com pouco espaço de reconhecimento de quem vivencia, e pouco espaço de reconhecimento também, né, das pessoas que estão ao entorno. Porque, como você trouxe, uma perda, um rompimento de um relacionamento, e aí né, às vezes nem precisa ter 20 anos, ele pode ter tido 1, 2 anos, mas ele ter tido um vínculo, uma força, né, para aquela pessoa que estava ali se relacionando, bastante específica e bastante profunda. Quando esse relacionamento ele é rompido, a dor desse rompimento, as sensações que surgem após esse rompimento, elas são sensações relacionadas a um luto realmente, né? Só que é chamado aí do luto, realmente o nome é o luto não reconhecido, né? Justamente porque ele não é reconhecido, muitas vezes por quem vivencia, como sendo um processo de luto. Então, esse processo de elaboração que é necessário para que a pessoa retome, né, a vida, se reconheça, se reconecte com ela mesma, como a gente faz num luto que não é simbólico, né, num luto concreto, quando alguém morre, especificamente, a pessoa, por não saber que ela precisa fazer esse movimento, às vezes ela fica ali numa ruminação, né, bastante profunda, porque nem ela sabe que ela está passando por esse processo, que é o processo do luto. Então, assim, lutos não reconhecidos, a gente tem muita possibilidade. Término de relacionamento, às vezes até morte concreta de um pet, tá? Que não é reconhecido. Às vezes foi ali um companheiro de vida para alguém. E aí, quando esse pet morre, a dor dessa perda ela pode ser tão profunda quanto a dor de uma outra pessoa que vivenciou o falecimento ali de um parente, né? Só que as pessoas ao entorno e a própria pessoa não se permite enxergar essa dor dessa forma. Então, ela não se permite, muitas vezes, viver o processo do luto. Mas ele está lá, né? E ele é colocado em algum lugar que vai reverberar em alguma questão aí da saúde física ou psíquica dessa pessoa. Rompimento de relacionamento, a gente falou, outras, né, mortes simbólicas, que são essas passagens de vida, né? Então, a gente, é engraçado que quando a gente começa a estudar perda e luto, a gente vê perda em tudo, né? Mas não que isso seja negativo, é que assim, por exemplo, uma criança que está ali no primário, né? Então ela está acostumada com ter aulas, né, de um, 2 professores no máximo, acostumada ali com a patotinha dos amigos dela, que vem às vezes, né, de uma sequência de anos, e quando ela muda isso, ela sai de uma série para o colegial em si, e aí ela tem lá 5 matérias, no mínimo, com 5 professores diferentes, um ritmo de atividade diferente, mudam os amigos. Essa criança, ela pode viver um luto em decorrência desse rompimento, né? Daquilo que ela estava acostumada, aquilo que era o mundo dela, muda para um outro mundo. Essa passagem, ela é também uma perda, né? Mas claro que a gente não vai falar aqui de um luto super profundo, mas é significativo e não é reconhecido. Na maioria das vezes, né? A criança às vezes pode, por exemplo, chegar da escola triste, estar apegada ainda àquele professor, e os pais, o que vai fazer? Não, passou, agora está crescendo. Então, não valida esse sentimento. E ele é importante ser validado porque o luto precisa ser vivido, ele precisa ser reconhecido, né? Mais para frente, aí a gente tem várias fases da vida, mas outra fase da vida, de fato, é, por exemplo, uma aposentadoria, né? Às vezes a pessoa trabalhou ali a vida inteira e o sentido de vida dela está muito vinculado ao que ela exerce no trabalho. Quando ela se aposenta, e aí? Quem é? Que eu sou? Quem eu sou? Como é que eu me reconheço nesse mundo? Eu deixei de ser o colega de trabalho, de ser o operador de algo, de ser o líder, e agora eu sou o quê?
essa profundidade de sentimentos também são sentimentos inerentes a um processo de luto. Então, a gente tem muitas possibilidades. Eu acho que falar de luto, né, ampliar um pouco essa visão, dá a possibilidade das pessoas começarem a olhar para suas próprias experiências e acolher essas experiências, se permitir viver, né? E questionar, porque quando você se permite, você olha, você entende o que você está passando, é que você faz um movimento de assim, legal, eu sei o que está acontecendo, agora eu sei para onde eu preciso ir, né? Isso pode acontecer de muitas outras formas, perdas, às vezes, rompimento de amizades, que são muito significativas na vida de alguém, tem muito exemplo.